Pessoal, boa tarde a todos. Para a gente é sempre uma satisfação estar recebendo clientes e amigos. Hoje a gente tem a presença ilustre do Dr. Marcelo Lanzana, que é juiz aqui do TRT da Primeira Região, né, do Rio de Janeiro, que gentilmente aceitou o nosso convite. A gente rapidamente já conversou sobre as portarias. Eu acho que é super interessante ver um profissional como o doutor Marcelo, que se dispõe a conversar com todos nós. Para a gente é um privilégio estar podendo recebê-lo aqui. Cristiana, nossa sócia também da área trabalhista, vai participar desse bate-papo. Eu acho que, antes de mais nada, a gente não tem aqui a presunção de resolver e analisar todos os aspectos, até porque, como vocês vão ver, as portarias foram unificadas em um número menor de documentos, né, de regras, porque a gente está falando aqui de portarias desde 1949 até portarias de 2009, então não dá para a gente tratar esse período todo em um webinar que se pretende falar em 1 hora, mas eu acho que, na medida do possível, a gente vai tentar, pelo menos, passar um pouco da ideia do que a gente fez. Então, Marcelo, muito obrigado pela sua presença. Esperamos que a gente possa aproveitar um pouquinho do seu conhecimento. Boa tarde, doutor João. Gostaria de agradecer ao senhor, ao doutor Giuseppe e à doutora Cristiana aí pela participação, o convite. Espero que a gente consiga aí apresentar alguns pontos interessantes, né, com base no levantamento que se fez dessas portarias de uma forma incipiente ainda, né? Uma boa tarde a todos e que o webinar seja bem legal para todos e frutíferos. Que bom, já estamos com quase 100 pessoas assistindo. Cris, tudo bem? Tudo bom, João, tudo bom, doutor Marcelo. Agradecendo aqui a presença de todos que estão nos ouvindo também. Como disse o doutor João e o doutor Marcelo, a gente vai dar uma pincelada nessas alterações, foram muitas, né? A gente tem o decreto-mãe aí, que traz bastante novidade, mas ele veio com várias outras publicações no mesmo dia, né? Várias portarias, então a gente ainda precisa estudar bastante o que foi alterado. Legal. A gente, para facilitar, pessoal, eu vou compartilhar com vocês uma apresentação, tá? A gente, de forma nenhuma, vai ficar lendo a apresentação. A Cristiana e o doutor Marcelo vão fazer comentários sobre esses slides. Depois, se vocês tiverem interesse, a gente compartilha a apresentação. É só pedir para o pessoal da nossa área de marketing que a gente compartilha a apresentação depois com calma. Mas eu acho que era importante, a gente pontuou algumas questões que são super relevantes. O doutor Marcelo depois vai explicar com um pouco mais de precisão o que é uma portaria, né? Porque tem muita gente que tem um pouco de dificuldade em relação a isso, de entender qual a extensão disso tudo. Então, vou aqui usar minha técnica toda para colocar uma apresentação aqui no ar. Então, pessoal, basicamente o que a gente está falando aqui foi desse decreto que é o 10.854, né, que ele é do dia, salvo engano, semana passada, de 10 de novembro, né, 10 de novembro de 2021. O governo já vinha há algum tempo buscando, desde o início do governo, tinha uma previsão já de que boa parte das normas, regulamentos internos, questões relativas à saúde, segurança do trabalho, alimentação do trabalhador, questões até de horário, fossem regulamentados e reduzidos, né, dentro de 1, 2, 10 normas, em vez de ficarem espalhadas em milhares de normas, né? Então, esse decreto, o 854, ele é meio que um decreto-mãe, né? E depois vieram novos regulamentos e portarias tratando especificamente de cada um dos assuntos, tá? Basicamente, a ideia do governo era rever e consolidar mais de 1.000 normas que estavam espalhadas pelo ordenamento trabalhista, algumas, como eu falei, muito antigas, muito até obsoletas, que tratavam de assuntos que já não tinham mais necessidade, interesse
de se tratar, né? E essa unificação trouxe também uma novidade, que é uma novidade interessante, que é um compromisso do governo de estar constantemente analisando esses assuntos e periodicamente atualizando e modificando o que for de interesse social. Por quê? Porque às vezes você tem alguma portaria que deixa de fazer sentido e às vezes ela continua valendo, mas lá para frente ela não tem nenhuma eficácia, nenhuma utilidade, né? Então, isso é interessante a gente entender. O decreto foi publicado agora, saiu no dia 10, publicado no dia 11, e ele vai ter alguns períodos que ele para ele efetivamente entrar em vigor. A gente depois, mais a seguir, passa a ver em relação a isso. Tá? Aqui são basicamente boa parte dos decretos que deixaram, que foram unificados, né? De uma certa forma, uns perderam a validade, todos eles perderam a validade, mas alguns deixaram até de ser editados os assuntos, porque não tinham mais sentido, né? Então, como vocês podem ver, desde 1949 até 2019, então são muitos e muitos anos de decretos que foram unificados agora, né? Aqui, eu acho que seria legal já tratar desse primeiro tópico. Então, Marcelo, essa é a portaria 671, né? Eu não sei quais são as suas impressões em relação a isso, o que eventualmente pode ter de assunto relevante que a gente possa se manifestar em relação a esse tópico, doutor Marcelo. Eu acho que, assim, basicamente nesse slide, eu acho que o mais interessante seria a questão da carteira de trabalho, né, que já tem, a gente já existe a carteira eletrônica, né, que é uma questão muito importante para fins previdenciários, porque a gente vê no dia a dia muitas situações que as pessoas perderam a carteira de trabalho, a empresa desapareceu e não foi registrado nada, e isso impacta consideravelmente na aposentadoria, né? E você normatizando, e acho que a gente hoje vive no mundo virtual, né? Mais do que nunca depois da pandemia, acho que a gente tem que usar a informática a favor da gente. Então, acho que esse ponto é interessante, né, da questão da carteira de trabalho. A questão também do trabalho de condições análogas a escravo, acho que, em que pese a gente está no século XXI, isso é uma realidade. Até saiu hoje uma notícia, uma pessoa foi resgatada com 90 e poucos anos, salvo engano, em Belo Horizonte. A gente tem trabalho escravo nas capitais, aqui perto do Rio de Janeiro, eu já peguei autuação em Macaé de trabalho escravo. Que Então, coisa, né? Impressionante isso, né? É uma situação bem triste, degradante. Eu atualmente estou no TRT1, mas sou oriundo do TRT16, que é o Maranhão, e lá o Maranhão é o estado que mais fornece trabalho escravo, estatisticamente, e onde que tem a maior quantidade de trabalho escravo também de autuação. Então, é uma situação muito triste, né? A gente tem que ter um pouco de empatia. Então, acho que esse ponto seria umas situações bem interessantes para a gente crescer como sociedade, né? O trabalho, acho que dignifica a pessoa, né? A gente sabe que, infelizmente, estão passando uma situação mundial muito difícil, mas a gente tem que pensar sempre no próximo, assim, com um pouco de empatia. Até como o senhor pontuou, a gente conversando antes, infelizmente, a quantidade de moradores de rua vem crescendo assustadoramente, e muitos provavelmente por questões até de perder emprego e tudo mais, e vão gerando um impacto na sociedade como um todo, né? Acho que basicamente seria esse. Eu acho Eu que não sei esse se a ponto... doutora Cristiane teria alguma coisa também nela com prática da empresa. Tem alguns Desculpa. pontos importantes que a gente vai tratar um pouquinho mais à frente também, que é o livro de inspeção eletrônico, que vai muito, como o senhor falou, no sentido da carteira também digital, né? Acho que é um ponto importante da gente poder modernizar isso, ter um acesso mais fácil às inspeções do trabalho, acho que é bem interessante para as empresas também. Muita alteração no contrato de aprendiz, acho que a gente tem que se debruçar detalhadamente sobre essas novas regras. Então, é uma portaria muito rica de alterações, ela não só consolida normas, eu acho que ela traz novidades.
Porque eu acho que esse ponto em relação à carteira eletrônica que o doutor Marcelo e você mencionou, Cris, eu acho que é super relevante. Eu acho que tem muita gente que não sabe Sim, dessa possibilidade, né? Eu acho que realmente a gente se depara com muitas situações de pessoas que têm dificuldade depois de se aposentar porque não conseguem comprovar realmente o tempo de tempo serviço, de né? serviço. Porque às vezes a empresa fechou, ela perdeu a carteira, não tirou uma segunda via, né? E às vezes, imagina você tirar a segunda via de uma carteira física, é uma loucura, né? Você tem que ir no teu antigo empregador, ele tem que achar o registro de empregado daquela pessoa e ele fica desconfiando. Por que essa pessoa está pedindo para assinar a carteira de novo, né? Aí desconfia, não quer, não sabe. Então, realmente, depois da carteira digital e agora eu acho que eles vão chamar de elite, né? Eu não sei se tem, Isso, né? elite. Eu acho que isso realmente vai ser uma coisa muito interessante e vai ajudar, a É. tecnologia vai ajudar, né? E falando em novas tecnologias, João e doutor Marcelo, também há um capítulo específico sobre o REP, que acho que os empregadores têm que estar atentos. Que é rap de ponto, né? Ponto eletrônico, né? Isso, exatamente. Eu acho que a gente vai falar sobre isso Ele daqui a pouco, né, mais à Cris? frente, isso. A gente não esgota o assunto aqui, mas é bom que todo mundo esteja atento a essa portaria com relação a esse capítulo. Porque eu Ele acho entra em que vigor um pouquinho mais tarde, né? A portaria entra em vigor agora dia 10 de dezembro e o REP dia 10 de fevereiro. porque eu acho que essa questão do ponto eletrônico, e o doutor Marcelo É. pode até confirmar, eu acho que tem muita gente que usa o ponto eletrônico sem respeitar as antigas portarias 1015 e tal, em relação à validade do ponto que está sendo usado, aquelas questões das restrições, né, doutor Marcelo? Que tinha muito ponto eletrônico no passado que você batia o ponto 8 da noite, mas estava pré-assinalado lá às 6 da tarde, né? Hum. Né? O Eu ponto acho que isso eletrônico é uma coisa muito complexa na prática, né? Porque era o ponto manual, aí veio o ponto eletrônico, a biometria, e a gente continua ainda tendo que fazer prova testemunhal desses sistemas, né? Porque aí começam aquelas discussões infindáveis, houve manipulação, não houve manipulação, voltou a trabalhar, não voltou a trabalhar. Eu acho que quando a gente abordar a questão do REP, a gente pode, de repente, bater um papo sobre a questão de prova digital, que hoje está muito em voga, né? Eu E acho que o pessoal tem muito interesse de ouvir isso, entendeu? Porque eu a acho que gente sabe o que acontece às vezes, doutor Marcelo? Às vezes a pessoa nem sabe que está fazendo errado, né? E aí a Verdade. gente tem que estar, às vezes, orientando o cliente, falando assim, não, olha só, o horário que tem que estar ali no ponto registrado é o horário efetivamente que a pessoa sai, né? Tem gente que acha que tem que ir lá botar o dedo, não, eu boto o dedo, depois eu volto a trabalhar, não tem problema. Não, você tem que botar o dedo, a digital, o que quer que seja, e ir embora, né? É o último momento, né, do seu trabalho, né? Então, assim, eu acho que é legal a gente falar isso daqui a pouco também. Aqui, salvo engano, essa é a portaria 672, não é isso, Cris? 672. Acho até Isso, a que se 672. Isso, ela entra em vigor agora dia 10 de dezembro. Ela traz já uma uniformização dos procedimentos de medicina e segurança do trabalho. Eu entendo que ela não esgota todos os pontos, fala um pouco sobre EPI, sobre benzeno, NR6, embargos e interdição, fala sobre o PAT também, mas tenho a impressão que ainda vai ser publicada alguma novidade sobre esse assunto também. porque eram muitas portarias tratando desses assuntos, Isso. né? Trabalho com benzeno, tinha um capítulo só sobre isso, né? Tinha uma Aham. portaria só sobre isso, né? Programa de alimentação do trabalhador idem, né? Então, assim, acho que realmente isso aqui foi apenas um start. Você não acha, doutor Marcelo? sim, a questão que envolve hoje em dia a medicina e segurança do trabalho é uma questão muito batida, né? Então, acho que uma portaria não pode simplesmente, que nem se falava no início, não teremos mais normas de segurança e medicina do trabalho. Isso é inviável no dia de hoje, né? Eu acho que o impacto para a empresa, sei que, infelizmente, isso impacta as empresas, né, em fornecimento de equipamentos, mas é muito melhor, às vezes, você gastar esse dinheiro nesses equipamentos do que você ter que pagar uma condenação judicial lá na frente por ausência disso e que o empregado, às vezes, se for numa situação
né? Muitas vezes até incapacitado até para uma vida normal, né? Então, acho que a gente tem que pensar, que desde o começo eu falei, a questão da empatia. Eu acho que é melhor pagar os equipamentos, seguir a norma de segurança, do que lá na frente você ser condenado em valores consideráveis, que dependendo do tipo da empresa, ela pode até quebrar, né? Dependendo da condenação. Pode vir Não, a se encerrar. alguns equipamentos de proteção neutralizam, né, condições de insalubridade, Exato. né? Então, assim, às vezes você está achando que, não vou gastar dinheiro com isso, mas, assim, às vezes você tem que gastar um valor pequenininho para evitar ter que pagar uma insalubridade, seja por ruído, seja por contato com algum agente, etc. Então, assim, essa portaria, que provavelmente, como a Cris falou, vai ser melhor esclarecida depois, ela traz algumas coisas importantes, que realmente é a utilização dos equipamentos de proteção individual, que na pandemia viraram meio que uma estrela, né? Ou seja, para a gente evitar a disseminação do vírus, a gente nunca falou tanto de equipamentos de proteção individual e equipamentos de proteção coletiva, né? Nós temos alguns clientes que são hospitais, que as pessoas trabalham em contato direto com pessoas infectadas, né? E a Uhum. discussão que está tendo muito, doutor Marcelo, não sei se você já começou a ver isso, é em relação ao aumento do grau de insalubridade nos hospitais, de grau médio para grau máximo, para todo mundo que está no hospital, quando, na verdade, as normas regulamentadoras diziam que só quem estava em contato permanente, né, com quem estava com alguma doença infecto-contagiosa, né? Então, É, assim, eu não é, peguei, é, eu só peguei um caso, uma situação que efetivamente a pessoa não recebeu os equipamentos, né? Pedia dano moral e tal. Em relação a esses outros, a gente ainda não tive análise, né? Eu estava na época da pandemia em Macaé, então na titularidade de uma vara, e lá a gente tinha muita discussão em relação a outros assuntos, não a EPI, né? Porque bem ou mal a plataforma o pessoal tem um há cuidado um grande, né? rigor, né, bem É. grande em relação a tudo. Tinha uma operação Ouro Negro, que tinha envolvido o Ministério Público do Trabalho, a ANP e outras grandes empresas, mudar com vários procedimentos de tentativa de mudança de escala, né, requisitos para evitar contágio, né? Dentro de plataforma, com isolamento, desembarques. Então, quer dizer, foi uma situação bem interessante. Não, Eu, imagino. eu, eu lembro até que na época da pandemia teve uma discussão em relação a isso que você falou, né, da escala, né? Ou seja, tentar aumentar a escala para que o número de O trocas diminuísse, confinamento né? lá fique É, maior. Houve sim, assim, quem é empregado da Petrobras, a escala é diferente, né? É de 21 de folga por 14 de trabalho. Os terceirizados sempre são 14 por 14. E houve uma orientação com base nesse grupo de trabalho, e a Petrobras até orientou as empresas terceirizadas, mudou as escalas de 21 para 14, igual o dos empregados, chegando até alguns lugares a fazer 28 por 14, ou 28 por 28, 21 por 21. Eles foram adequando de acordo com a situação do momento, né? Porque a gente teve vários picos, né, de pandemia. E aí tinha uma questão de chegar antes para embarcar, fazer exame, ficar, às vezes, no hotel 5, 6 dias de quarentena, e depois, quando desembarcava, ficava também em quarentena. Então, quer dizer, houve várias mudanças nesse sentido. e você sabe que, curiosamente, daí decorrem uma série de discussões, né? Ou seja, se estava tempo à disposição, esse tempo que estava no hospital, no hotel No esperando, né? hotel. Sim, É, a é, gente teve até um processo que eu analisei, que de um sindicato contra uma empresa, que o acordo, depois eles fizeram um acordo coletivo, foi questão só de um mês. Eles fizeram um novo acordo que estava perdendo a vigência e regulamentaram essa questão da escala sem pagamento de hora extra. Mas no acordo anterior dizia que a partir do 15º dia à disposição da empresa faria jus à hora extra. A empresa dizia assim, não tem que pagar hora extra. Foi a Petrobras que exigiu, e o Ministério Uhum. Público, né, e coisa e tal. E aí a discussão em tese foi essa. Mas depois eles fizeram alguns acordos e regulamentaram isso para evitar um impacto maior e também, né, um impacto não só para os empregados, mas também para a empresa como um todo, né? E financeiro, nos né? Muito contratos, né, grande, que né? são, Sim, porque os para a contratos operação, assim, advém de licitação, né? então às vezes pode até ter que rescindir um contrato porque não tem como
fazer um aditivo, né? Verdade, verdade. Vamos aqui seguir. Aqui a gente vai, né, pontuar alguns pontos, Cris. Pontuar alguns Pincelar pontos é alguns ótimo. temas, pincelar alguns temas do decreto, né, que podem ser de maior interesse. Cris, por favor. Aqui esse pouquinho do que você já falou, João, que são os principais objetivos, né, do decreto, que é simplificar, catalogar as normas, torná-la disponível para o público em geral, né, colocá-la numa plataforma digital. Ontem eu estava até ouvindo o subsecretário do Ministério do Trabalho e Emprego dizendo que isso ainda não está efetivado, mas que vai ser colocado num link específico, todas as normas, enfim, e também quando eles tecnicamente conseguirem viabilizar o Elite, a população, as empresas vão ter acesso a todas as normas e os andamentos das fiscalizações ali de forma imediata, e promover esse programa de desburocratização e compilação das normas de forma permanente, como você falou, de 2 em 2 anos, revisitar isso e verificar o que tem que ser ajustado, que norma deve ser revogada, e acho que isso é muito importante, só vai trazer benefícios aqui para a gente que opera diariamente com direito e para os próprios empregados e empregadores. Então, Marcelo, você achou positivo a ideia conceitual, né, de fazer essa unificação? Acho que é interessante, sim, né? A gente sabe que a portaria ela não pode criar lei, né? Ela tem que regulamentar uma lei que a gente Isso chama era em legal que eu ia aberto, pedir para o senhor falar, né? Eu acho que né? isso é coisa muito importante, doutor Marcelo. Ela não pode criar lei e nem contra a lei, né? Então, a ideia da portaria, né, que tem na CLT é regulamentar situações específicas que a lei não vai conseguir chegar ao pormenor, né? A lei não vai conseguir. Imagina você colocar um artigo numa CLT para dizer quais são as condições insalubres existentes naquele momento que a lei foi promulgada. Imagina daqui a 5 anos, né? Você teria que, quase todo mês, ter Uma que loucura. fazer uma nova lei. Em pese a gente viver num país que adora fazer lei, né? A gente tem publicação de lei quase todo dia. Mas a portaria em si, eu acho que você facilita, né? A gente, a forma de trabalho vai se mudando ao longo do tempo, né? Hoje a gente discute muito a questão da uberização, né? Dos trabalhos com aplicativos, se teria um vínculo, se não teria vínculo, o que efetivamente é essa nova forma de trabalho, se é uma forma de trabalho, se não é. Então, a portaria, no mesmo sentido, ela, de repente, no momento lá em 65, ela regulamentou um tipo de trabalho que hoje nem existe mais, né? A modernização simplesmente extinguiu esse trabalho, extinguiu esse uso desse produto químico, de repente. Então, acho que é interessante. Mas ela não pode, como eu disse, ir contra a lei ou criar uma lei, né, que estaria sendo inconstitucional e facilmente derrubado na justiça quem observasse essa portaria nesse sentido, né? É porque é curioso, porque muita gente fala assim, então agora mudou a lei. Eu falei assim, não mudou a lei. Não. Ela só está esmiuçando o que já existia, né? E atualizando algumas coisas que realmente estavam obsoletas, né? Sim. Cris, aí se você puder, Cris e doutor Marcelo, falarem um pouquinho sobre o Elite. Acho que a Cris já deu até uma estudada sobre isso também, né? Isso, acho que é o que a gente falou no início, né? É muito bacana essa proposta, porque aquele livro de inspeção do trabalho antigo, que tinha que ficar no estabelecimento, ele vai É ser aquele extinto. livrão, né, Cris? Aquele livro, Exato. né, de papel que comprava na papelaria, Exato. que tinha que ir Muita gente nem conhece isso, hein, doutor Marcelo? Sim. Que você tinha que comprar o livro na papelaria, ir no Ministério do Para Trabalho, o Ministério do registrar. Trabalho registrar o livro, né? E aí Entregando a idade, doutor João, entregando a idade. Entregando a idade, verdade, verdade. O tempo está passando, É né? isso aí. Aí o fiscal, quando ia lá, anotava a visita, o que tinha que ser entregue ou não, se havia autuação ou não. E o que é proposto agora é essa plataforma digital, o livro de inspeção vai estar lá, mas muito mais do que o livro, né? Vão estar as normas a serem seguidas, enfim, até uma comunicação direta com a empresa, o andamento dos seus processos administrativos, a legislação infralegal vai estar lá também à disposição, vai ter uma consulta para ver o grau de risco da empresa. A gente não sabe muito bem ainda como vai funcionar. O Ministério do Trabalho e da Previdência está se organizando para colocar isso à disposição da população, mas é um projeto bacana, essa interação entre
a empresa e a inspeção do trabalho vai ficar muito mais fácil, porque também quem não foi várias vezes ao Ministério do Trabalho e não conseguiu localizar o seu processo, não conseguiu fazer contato com o seu fiscal. Hoje em dia, na pandemia, né, as fiscalizações se deram muito por e-mail, mas você também não conseguia enviar toda a documentação que ele pedia por um determinado modo de gravação de arquivo, você não sabia se ele tinha recebido ou não. Algumas empresas foram autuadas por causa do 630, por não apresentar documento enquanto tinha entregue, né? Outra coisa que a gente vê muito no dia a dia, a empresa recebe uma notificação de fiscalização em vários endereços, né? Agora não, vai estar tudo centralizado, acho que isso vai facilitar muito o dia a dia, tem muito a se ganhar com isso. É a questão da informatização de tudo, né? A gente do direito já vê o PJE desde 2013, né? 8 anos de PJE no trabalho, então, assim, é uma facilidade que você, em qualquer lugar, você pode, uma empresa, assim, que a doutora Cristiana falou, a empresa tem várias filiais no país inteiro, às vezes pode até receber uma notificação e, por algum motivo, sumir, né? Dentro da empresa, não passar para quem é de direito, e isso gerar uma multa, gerar algum prejuízo futuro, né? Então, quer dizer, a gente consegue facilitar a vida de todo mundo. Acho que é bem interessante. Se não fosse a tecnologia, todo o judiciário tinha parado na pandemia, né? Então, assim, o fato de estar tudo já dentro do PJE, ou boa parte dos processos dentro do PJE, permitiu que a gente pudesse seguir nesses 19, 20 meses que a gente já tem aí de pandemia, né? Então, realmente E com muita efetividade, né, doutor Marcelo? Acho que isso é muito legal da gente estar falando também, né? Ou seja, não só não parou, como foi efetiva a justiça, né? Entregou muito que se esperava dela, né? Sim, a gente teve muita efetividade, né? Foi bem impactante para todo mundo, né? Que assim como todo mundo teve seus problemas pessoais, né? Quem tem filho pequeno, às vezes parentes doentes, mas na medida do possível acho que houve uma prestação bem interessante, acho que efetiva das necessidades da população, né? Como um todo. Com certeza. Cris, um pouquinho sobre também a fiscalização, a inspeção, né, e defesa administrativa, isso também houve algumas esclarecimentos, né, e unificações, né? E isso houve sim, o decreto fala, ele prevê agora objetivamente, novamente aí falando em novas tecnologias, mas em canais eletrônicos de denúncia para a população em geral, sindicato, enfim, Ministério Público. Então eles vai ter um canal mais fácil para se denunciar qualquer irregularidade. Ele prevê também, o decreto, que essas denúncias elas não vão ser privilegiadas no momento da fiscalização, elas vão servir como base para um planejamento anual de fiscalização, a não ser que sejam denúncias específicas de trabalho escravo, infantil, risco eminente, segurança e saúde do empregador e supressão de salário. Mas isso era até aquilo que o doutor Marcelo estava falando, exatamente. Né? Ou seja, esses pontos de trabalho escravo, de trabalho do menor, sempre que tem uma situação como essa, doutor Marcelo, é diferente, né? Ou seja, o tratamento é mais imediato, né? A questão do trabalho escravo, né? Tinha aquele grupo volante, né? Com a atuação da Polícia Rodoviária, Polícia Federal, Ministério Público. De vez em quando ainda há algumas operações, mas acho que houve uma redução grande, que é, como eu disse, né, uma situação bem ruim, né? Bem crítica, né? Para quem está envolvido, né? E, às vezes a pessoa que está envolvido nessa situação, ela acha que aquilo ali é normal, né? A gente se depara, às vezes, vê relatos de pessoas que trabalham, às vezes, em carvoaria durante 15, 20 anos, que já tem um filho, já está quase um neto entrando também, começa a trabalhar com 5, 6 anos e acha que aquilo ali é uma coisa normal. Sim. E vive naquele submundo, né? Então, é importante isso. Isso também, às vezes, Sim. até questões, algumas... para firmar contratos com a administração pública, isso também é levado em consideração, se está na lista, né, de trabalho Sim. escravo, o STF até reconheceu ela como constitucional, então acho que é bem interessante isso. O Cris, acho que um ponto importante aqui, né, nesse slide, que acho que era uma coisa que a gente vivia até no mundo jurídico, se contestava, se discutia muito, é esse último tópico, né, Cris, dessa vedação do auditor fiscal para determinar o cumprimento através dos manuais, notas técnicas, isso circulares. vem né?
Isso vem em 2 momentos até no decreto, acho que é importante, né, Lígia? Às vezes você estava lá no meio da fiscalização, o fiscal te surpreendia com uma nota, com um manual, com uma diretriz interna, né, e te obrigava a cumprir aquilo. Agora está expresso no decreto, não é possível fazer isso. Sob pena de ser anulada a autuação, se fundamentada em algum desses, não numa portaria ou não num decreto, mas em algum desses informativos internos entre eles. Acho que também uma outra coisa importante desse capítulo, que traz uma mudança de paradigma, que há uma previsão agora de ações especiais setoriais e preventivas, né, em que o Ministério do Trabalho e da Previdência chama outros atores sociais para ver quais são as não conformidades de determinado setor, e trabalhar de uma forma preventiva naquele setor, o que deve ser ajustado ou não. Pode até haver uma visita técnica dentro dessa ação, e durante a ação, as empresas que estão participando disso, elas não podem ser autuadas. Então, acho que isso é importante, é de novo um momento em que o decreto abre espaço para uma conversa entre empregador, Ministério do Trabalho e da Previdência, para que as coisas sejam acertadas, ajustadas, sem que haja uma autuação, uma judicialização imediata. Acho Marcelo, bacana. acho que isso aumenta um pouco da segurança jurídica, né, Tom Marcelo? Eu acho que a gente acho... saber, né, que uma nota técnica não vai fundamentar uma autuação é uma coisa importante, né? Porque a administração pública, em geral, costuma-se muito a criar normas, né, normas técnicas, né, decisões, que muitas das vezes são feitas, às vezes, sem base legal também, né? E acaba sendo imposta. E a gente vive hoje numa situação de questão de conciliação, né? Acho que a gente, de mediação, de tudo mais, então, às vezes é melhor sentar e resolver, né? Eu, como magistrado, costumo, às vezes, tentar fazer isso quando envolve um processo assim complexo, resolver, porque a gente sabe que, dependendo da situação que foi constatada, você não vai conseguir uma solução de um dia para o outro, né? E ter a efetividade da legislação, do que, de repente, uma decisão que vai continuar sendo não cumprida, né? Então, acho que, às vezes, a empresa mostrando a boa-fé dela e demonstrando o interesse de querer resolver, mas também demonstrando que não consegue fazer de um dia para o outro, a gente consegue atender o que a lei determina, né? Então, Marcelo, acho que isso é muito Isso comum mesmo. com cota de PCDs, né? Ou seja, é muito difícil o cumprimento integral das cotas de PCD, mas também a gente vê empresas que tentam muito cumprir e não conseguem e acabam sendo autuadas, mas a gente também vê, por outro lado, empresas que simplesmente nem tentam cumprir a cota, né? E a gente tem que saber diferenciar essas situações, né? Uma coisa é você ter uma cota de 200 pessoas e estar descumprindo em 10, 20 pessoas. A outra coisa é você ter uma cota de 200 pessoas e você ter 3, né? A gente vê isso muito no dia a dia e a gente sabe que devem chegar muitos processos no judiciário tratando desse tipo de tema, né? Ou seja, a empresa alega que não consegue cumprir, mas também não demonstra que está agindo de maneira a cumprir, né? Efetivamente cumprir, né? Assim, e a gente tem a situação do PCD, que a gente sabe que, infelizmente, agora a gente vive recentemente num mundo de pouco diferente, que antigamente não se tinha a qualificação dessas pessoas, né? Essas pessoas, infelizmente, ficavam à margem da sociedade, né? Agora já há um olho, né, da sociedade para com essas pessoas. Então, como que você vai contratar um PCD para ser um auxiliar administrativo que, muitas vezes, ele não sabe nem ler e escrever, né? Não teve nenhuma qualificação, ficou à margem, né, da escola, não teve apoio da sociedade, né, do ente público. Então fica difícil, mas aí é que nem o doutor falou, né? Tem que demonstrar isso, né? Às vezes eu já peguei um processo desse que a empresa demonstrou cabalmente que tentou de todas as formas, né? Fez convênio com associações, ofereceu curso, mas não aparece ninguém, que às vezes a pessoa recebe algum benefício também, previdenciário, e aí não tem interesse também em querer se qualificar. Então são situações que a gente tem que saber analisar pontualmente, mas aquele negócio, a empresa também não pode ficar inerte dentro de uma situação dessa e dizer assim, eu não tenho, não existe, né? E que aí fica difícil também. Lá em Macaé devia ser complicado, né? Há muitos anos atrás eu trabalhava para uma empresa que tinha 80% da sua força de trabalho
em mergulhadores, né? Uhum. E aí eles tinham uma dificuldade muito grande de atender a cota. E sabe como é que eles conseguiram? Com profissionais surdos. Por quê? Porque a pessoa, quando estava mergulhando, e a maior parte de mergulhadores já tem problemas auditivos, eles conseguiram contratar pessoas, eles treinaram, fizeram um Uhum. treinamento, e essas pessoas eram mergulhadores, né? Mas assim, você tem que ter vontade, né? Você tem que Sim, buscar a uma cumprir a solução. cota. Uma solução, uma solução. É, Porque no caso deles seria impossível, né? Ou seja, está todo sim. mundo mergulhando, né? O resto eram serviços administrativos, então era uma parte muito pequena disso tudo. O que eu peguei em Macaé foi uma empresa que prestava serviço de alimentação e hotelaria dentro de plataforma. Então, assim, 95% do efetivo deles Estava ficava em embarcado. plataforma. É, Então, é é. difícil como que você conseguir colocar... Chegou próximo, mas como que você vai colocar embarcado, de repente, uma pessoa cadeirante, né? Um surdo, acontece, sei lá, de repente, uma situação de emergência. E aí, um cego, como que ele vai... Né? Até a questão de embarcar, né? Porque Simples, né? os cursos de salvatagem e tudo mais são cursos bem pesados, até para Pesados. pessoas que não têm deficiência, né? Você joga o cara lá dentro da baleeira lá e manda ele sair de qualquer jeito. Como? Né? Então fica difícil, né? Verdade, verdade. Opa, peraí. Se eu passo, sei demais. Passei demais, Cris? Não, foi, né? Não, é isso. Isso. O Cris, decreto, e isso ele traz um capítulo sobre as diretrizes que devem ser seguidas para a elaboração e revisão das normas, e acho que muito em decorrência desse capítulo já foi publicada a portaria 672 que a gente falou no início, né? É importante que ele fala em qualificação e revisão das NRs, né? Em fundamentação técnica, fala inclusive que era aquele em ponto que o doutor consultar a Marcelo estava falando, Fundacentro. né? É aquele ponto que o doutor Marcelo Exato, estava falando, né? Ou seja, você tem uma situação nova, a NR tem que estar sendo atualizada em relação a isso, né? isso. E ela fala exatamente isso, João, para você, que não deve se colocar nenhum impedimento para inovações tecnológicas. Ela prestigia também, na medida do possível, em que não se aumente risco, um olhar diferente para micro e pequena empresa. E então, ela traz algumas alterações interessantes que devem ser observadas quando da elaboração e da compilação das NRs, das normas de medida de segurança do trabalho em geral. Legal, legal. Isso é super importante. Uhum. Aqui, um pouco, né, doutor Marcelo, daquilo que a gente estava conversando, né, sobre o tratamento do controle de jornada, né, a forma com que ele traz o REP, né, o controle eletrônico. Eu acho que se o senhor pudesse falar um pouquinho sobre isso, a questão do sistema de controle, etc. Porque as pessoas acham que simplesmente eu vou lá, compro um sistema eletrônico e começo a usar, né? E não é bem assim, né? A questão do sistema eletrônico, da biometria, quando veio essa inovação, eu acreditava que a gente ia ter melhora na questão do controle das jornadas e efetivamente o que o empregado faz, mas a gente vê na prática que isso não acontece. A gente pega comumente as partes alegando que chegam no trabalho às 7 horas, mas o horário para trabalhar é 8, mas começa a trabalhar às 7, aí só pode marcar o ponto às 8, aí deixa pré-anotado o intervalo e às vezes não tira o intervalo, aí chega no final do dia, marca o ponto e continua trabalhando, e depois vai embora. Então, quer dizer, eu acho que pagar hora extra é impactante para a empresa, mas aí acho que cabe a empresa analisar se vale a pena pagar hora extra, de repente contratar mais um empregado, ver o custo-benefício, mas deixar que efetivamente se registre o horário que ele trabalhou, né? Porque não adianta também botar aquelas diferenciações que a gente chama quase britânico, né? Sai 3 minutos, né? 18 e 1 num dia, no outro dia 18 e 2, 18 e 3, e vai seguindo até chegar uns 8, 9, e depois volta para o 18 e 1, volta para o 18, e na entrada a mesma coisa. Então, acho Para não que dar mais de 10 minutos, né? Para não fugir para da andar. jurisprudência. Isso. Isso. E a É. gente vê que sim. E a gente vê pontualmente que efetivamente tem empresas, é claro, tem empresas que você vê o cartão de ponto que
pode ter acontecido pontualmente alguma coisa, alguma falha de ter continuado a trabalhar, sim, mas na maioria das vezes o cartão de ponto ali demonstra uma jornada assim, bem razoável que efetivamente pode ter ocorrido, né? E hoje muito se discute a questão da prova digital, a gente tem tido alguns cursos do CSJT, que é o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, e até da Escola Nacional da Magistratura do Trabalho, e na MAT, lá vinculado ao TST, da questão dos novos, que a gente hoje está ligado 24 horas, né, no celular. Né? O celular hoje, ele sabe mais da gente do que, de repente, a minha esposa, né, meu pai, minha irmã, meu filho. Ele sabe onde você foi, quanto tempo você ficou, e algumas empresas estão começando a usar o celular como uma forma de marcação de ponto, né? Aí a gente esbarra um pouco na questão, aí está se começando a discutir a questão da LGPD, né, Lei Geral de Proteção de Dados, se teria violação ou não, que é uma legislação que foi publicada em 2018, mas começou a vigir recentemente, então seria um dado sensível, não seria um dado sensível, mas a gente já via algumas instituições bancárias em especial solicitando isso judicialmente, né? A gente quer acesso às informações do celular dele, né? E pelo próprio celular, independente do que seja o sistema, o iOS ou o Android, você consegue visualizar você mesmo fazendo o seu teste, a sua geolocalização, né? Você busca, né, na informação, sabendo fazer o caminho, você vai saber, por exemplo, ontem que você saiu do ponto A ao ponto B, e no ponto B você ficou 5 minutos, no ponto C você ficou 10 minutos, e você comprova efetivamente se o empregado ali estaria ou não trabalhando, né? É um assunto interessante que eu ando estudando. Tem a questão também do Rio Card, que muitos também estão levantando isso. Para quem não é do Rio, o Rio Card é um bilhete eletrônico de transporte público. Já tem colegas, não daqui, mas utilizaram esse tipo de prova em outros lugares, em outros estados, que comprovava que o empregado não estava ali no horário que ele falava que estava, né? Ou a Ele pegou o martirização, ônibus, né, doutor Marcelo? Né, Uhum. né, até para você justificar o desconto do vale, né? Porque às vezes a pessoa tem, tem o saldo no cartão de vale transporte, mas ela está usando para outras coisas, né? Usa só no fim de semana e vai a pé para o trabalho, né? Então, assim, tem sim. várias discussões em relação a isso, né? Então, acho que a questão do controle, acho que essas portarias devem trazer essa nova possibilidade de marcação, mas é importante que marque efetivamente o horário correto, né? Saiu 6h15, saiu 6h15, já deu 15 minutos de hora extra, tudo bem. Então, manda ele chegar 15 minutos mais tarde, de repente, para fazer a compensação, né? Vamos tentar fazer uma coisa mais fidedigna, porque é o que eu falo. Depois, futuramente, o prejuízo pode ser muito maior, né? Verdade. Cris, Sobre esse tema, acho que é muito importante tudo que o doutor Marcelo falou. Realmente, a 671 já traz alguma regulamentação sobre o controle de ponto eletrônico, né? Quem tem o REP pela 1510 não precisa trocar, ainda está valendo. Quem tem acordo coletivo de trabalho autorizando o controle de ponto alternativo, que eles chamam aqui de REP-A, também continua vigendo, tudo certo. Ele traz uma nova Cris, isso é possibilidade. importante, né, Cris? Eu acho que seria legal você falar um pouco disso, porque tem muita gente que não sabe que o ponto por exceção ele é possível, mas você tem que ter acordo, né? O controle de ponto alternativo, né, sem ser aquele, Alternativo. ele é possível, mediante o acordo coletivo, tem que negociar com um sindicato representativo, representante da sua categoria, mas aí até que você já adiantou, João, a portaria também, o decreto também deixa claro que o controle de ponto eletrônico, ele permite o ponto por exceção também, que é aquele que você pode marcar só o que extrapolar, o que não for condizente com a sua jornada real, né, doutor Marcelo? Então, hoje a portaria diz que o controle de ponto eletrônico também pode fazer esse tipo de anotação de jornada. Eu E não a sei grande eu não sei se o judiciário gosta muito disso, né, doutor Marcelo? Depende, ponto por porque exceção. eu acho que, assim, quando a gente pega um caso que envolve uma empresa que tem turno de revezamento, eu acho que até é considerável isso, né? Ah, tem 3 turnos de 8 horas, então é factível A que seja. Agora, substituição porque efetivamente vai ter que ter a substituição. Saiu é, uma turma, não tem como efetivamente, né? Tipo, uma siderúrgica, cada um trabalha num forno,
né? Tem 20 fornos, não tem como ficar 40 ali dentro, né? Então vai sair um, vai entrar outro. Então, assim, meio... Mas que a gente sabe que isso daí é uma exceção, né? Na prática, efetivamente, os turnos de trabalho são 8, 10 horas no máximo, então a gente fica um pouco preocupado quando é tudo muito já sem marcação nenhuma, então, e gera mais dúvida do que certeza. E a portaria também, quando trata da anotação eletrônica, ela também traz a LGPD, doutor Marcelo. Ainda não pude esgotar todos os artigos sobre o tema, mas o Ministério do Trabalho já procurou trazer a LGPD para essa discussão aqui, para essa regulamentação. Isso é interessante. Realmente dá muito assunto. Dá. E vai dar muito assunto ainda. Né? Não Vai só ter do ponto eletrônico, de outros pontos, né? Sim. Questões de questão de saúde, a questão das CIDs, dos atestados médicos, Sim. e tudo mais, a questão do nome social. Às vezes, discussões até no curso que eu estou fazendo de LGPD, discussão até mesmo de, às vezes, dependentes, né? Que às vezes a pessoa tem um dependente que o companheiro ou a companheira não sabe, né? Então, isso pode gerar e vai para o processo judicial. E isso pode gerar uma situação complicada, né? Sim, já passamos por isso no dia a dia, acontece, sim. Sim. Tom Marcelo, na pandemia, a gente teve um caso, só curioso para todo mundo, que eram 2 irmãos, tá? Um deles faleceu anos atrás e tinha um currículo bom, tinha carteira assinada com várias empresas e tal. E aí, o irmão, que continuou vivo, ele viu a oportunidade. Olha, eu tenho uma carteira aqui, nós somos muito parecidos, tal, vou assumir a personalidade dele. Assumiu a personalidade dele e foi trabalhar, entendeu? E aí, na Covid, ele faleceu, né? Faleceu de Covid E a situação era justamente um dependente, João. E aí a família descobriu ele botou o outro dependente. Então, assim, e aí? Paga a rescisão para quem? Entendeu? São coisas que, assim, o mundo acontece, as falsidades acontecem, né? São situações inusitadas que a gente vive no dia a dia. As pessoas não têm ideia disso, né? Ou seja, não, você vê cada coisa assustadora. A utilização de banheiro, né? A pessoa se vê com outro gênero, né? E quer usar outro banheiro. Como é que a gente lida com essas situações, né? Então, assim, o mundo é muito mais complexo do que a gente vê no dia a dia, né? E a lei não vai conseguir efetivamente abranger tudo isso, né? Nem a portaria, nem nada. E a gente tem a questão cultural também, né? Que a cultura, é difícil, a população demora para assimilar novas coisas. Então, fica uma situação difícil para todo mundo, né? Vamos aqui, evoluir. Aqui, aquilo que a gente tinha falado um pouquinho no início, né, doutor Marcelo, eu acho que isso aqui é legal o senhor pincelar, porque muita gente está achando que com essa previsão aqui, o fiscal vai chegar lá e não vai poder mais autuar ninguém por prestação de serviço, né? E não é bem isso que acontece, né, doutor Marcelo? Porque efetivamente, quando o fiscal vai na empresa, ele vai analisar o que ele vai, né, o que está acontecendo, os documentos, constatar, e ele pode entender efetivamente que há, né, uma terceirização ilícita ou algum outro fato que gere, em tese, no ponto de vista dele, o reconhecimento de vínculo. Aí a portaria diz que ele não pode mais fazê-lo, né? Então, isso é contra a lei, né? Eu acho que isso não tem muita utilidade prática, porque se a empresa entende que efetivamente não tem um vínculo, como o auditor apurou, cabe a ela entrar com uma ação anulatória da autuação, né? Que aí efetivamente o juiz vai analisar, né, se todos os requisitos da CLT, do artigo 3º, estão presentes. Que você pega processos, isso é comum de vínculo, que às vezes não era um vínculo de trabalho, né? De repente tinha, às vezes, salão de cabeleireiro, né? Uma parceria, né? Mas, infelizmente, na prática, às vezes se utiliza de normas jurídicas diversas para maquiar uma situação. A gente vê muito isso hoje com a questão do MEI. Contratam a pessoa como MEI, mas efetivamente ela é empregada, né? A pessoa vai todo dia, toda hora, não pode sair. Ah, mas eu paguei, contratei ele como MEI. Mas cadê a autonomia dele, né? Estava totalmente subordinado, né? Totalmente subordinado. E a mesma coisa salão de cabeleireiro, muitas vezes
faz um contrato, muda o contrato social, bota a pessoa lá com uma cota social bem pequenininha, 5% da limitada. Não, ele era sócio, sabe? Então, às vezes, utilizar subterfúgios para não dar o vínculo quando efetivamente tem. E aí, se ele constatar, e não for, é claro, aí caberia uma discussão jurídica, né, judicial. Eu acho que é interessante que a portaria traz a necessidade de que agora o auditor fiscal fundamentar corretamente quando ele entende que há o vínculo e indicar qual artigo da lei teria sido ofendido, que antes não acontecia muito, né? E às vezes a gente até judicializava um auto de infração, o que poderia ter sido evitado, né? Então, eu acho que traz essa segurança jurídica maior para as empresas nesse sentido. O auditor, lógico, pode vir a reconhecer o vínculo, mas ele tem que fundamentar a sua decisão por aquele vínculo, né? De uma forma bem objetiva, ele traz isso, o decreto. Isso eu achei bem interessante. Por ser um ato administrativo, né? Tem que fundamentar, né? Não pode dizer isso por Exato. isso, né? Isso por isso. Se ele faz isso, ele não está, né? Igual assim, está descumprindo, né? Uma forma genérica, descumpriu isso, tá? Mas cadê a informação, o relato do que ele viu, do que ele constatou, né? É isso mesmo, doutor Marcelo, ele fala em fundamentar de forma individualizada, que era o que eles faziam, generalizavam tudo. Legal. Espera aí, vou mudar aqui. Fala um pouco do trabalho temporário, né? Porque essa regulamentação, né? Houve essa efetiva alteração, né, Cris? Eu acho que eles mudaram, não essência, mas eles regulamentaram, porque antes a gente tratava da súmula 331, né? E aí, depois da própria alteração legal, fala em solidariedade, né? Então, assim, há uma mudança já mesmo pensando na atualização legal, né? Ou seja, esse aqui é um típico exemplo de que as portarias deviam ser periodicamente atualizadas, né? Porque houve uma lei nova e a portaria não acompanhou a nova legislação, né? Acho que é bem isso, João. Ele reitera, né, ratifica que as empresas tomadoras de serviços temporários são responsáveis solidárias no período que houve a prestação e subsidiariamente com relação às obrigações não solidárias se houver a fraude, né, no período que ele trabalhou, prestou serviço, e subsidiariamente, né, na contratação regular também durante o período que o trabalhador temporário prestou serviços para ela. É bem em linha. Aqui são os outros temas, né? Eu acho que teve essa regulamentação também sobre 13º, né? Ou seja, algumas previsões que vieram no decreto, né? Na verdade, poucas alterações que eu vi, né, doutor Marcelo? É o que o doutor Marcelo falou, né? Teve muita coisa que repetiu a lei, né? Repetiu, explicou um pouco melhor, que às vezes tinha dúvida, né? Como que ia pagar o 13º, como que seria feito o cálculo, principalmente quando tem salário variável. Então, acho que ela meio que traz uma explicação até para o leigo, né? Às vezes que a pessoa tem uma pequena empresa, não tem acesso muito a pessoa, a um advogado, coisa e tal, não consegue explicar, tem que fazer como? Eu pago assim, né? Então, acho que esse ponto é importante, isso, deixar mais fácil para a população em geral. Aqui vale transporte, né? No mesmo sentido da gratificação também. Porque eu acho que realmente porque tem muita gente que às vezes tem dúvida, né? E como tinham vários decretos tratando de vale transporte, né? Ou seja, talvez aqui tenha ficado tudo de forma unificada, né? Porque são muitos detalhezinhos, né? Tem gente que não sabe que você tem que antecipar, né, ao empregado, porque a gente tem que pressupor que às vezes o empregado, quando não está trabalhando antes de ser contratado, ele não tem condição de se locomover, né, para o trabalho. Se passar um mês inteiro e ele não tiver recebido de forma antecipada o vale transporte, talvez ele não tenha condição de ir para trabalhar, né? Então são assim pequenos detalhezinhos que esclarecem efetivamente o que vai estar acontecendo, né? Aqui, esse é um tema legal, né? Também não tem nenhuma novidade, é só esclarecimento, né? Ou seja,
trazendo a questão do repouso semanal remunerado, né? Tem algumas discussões, e principalmente discussões recentes, em relação à possibilidade de trabalho nos domingos, nas atividades do comércio e tal, né, Cris? Isso já vinha acontecendo Isso. em portarias anteriores, até anteriormente à própria pandemia, né? E durante a pandemia já houve uma modificação em relação a isso, né? E E aqui agora tá essas regras estão todas compiladas na 671, tem um na capítulo, 671, né? já estão 671, lá. né? Porque, o doutor Marcelo, a gente ficava quase que correndo atrás de portarias que regulamentavam a possibilidade de trabalho aos domingos, quais eram as atividades que poderiam ser, quais não poderiam, se é trabalho no comércio em geral ou se é só em shopping. É uma loucura, né? Ou E seja, às vezes ainda tinha acordo coletivo que veda o trabalho também. Exatamente. exatamente. Aí na cidadezinha Exatamente. lá do O, interior do Rio de Janeiro, o o doutor Marcelo, sindicatozinho fala assim, não quero que trabalhe domingo. Aí, não, e o pior é que às vezes a gente tem uma empresa que funciona no Rio de Janeiro e outra em Niterói, onde o está, né? uhum, Só que o sindicato do Rio, do comerciário, é um, o de Niterói é outro. isso, Então, assim, você tem. É só cruzar a ponte que muda a É, realidade, né? Então, assim, é uma loucura, né? Ou seja, ser sim, empresário ou ser alguém do DP é uma aventura, né? sim. Buscando, garimpando legislação, né? é Um isso. garimpo. Exatamente. Eu acho que pelo menos aqui a gente talvez tenha um pouco mais de unificação. Não que vai resolver o problema das normas coletivas diferentes, né? Sim. Mas pelo menos já dá um caminho, né? Então aqui é um pouco daquilo que a gente estava falando, né? Ou seja, a gente já vai caminhando para o final aqui. Como a gente falou bem no início, são muitas e muitas normas. Vocês não têm ideia de quantas milhares de normas foram unificadas. Eram páginas, páginas e páginas. A gente não tem a pretensão de ter tratado de tudo, mas a gente quis aproveitar essa oportunidade de bater esse papo com o doutor Marcelo. Então, basicamente, aqui são os prazos de início de vigência, né? Existe toda uma discussão sobre a questão do PAT, portabilidade, etc. Questão de. Desculpa, Cris, como é que chama isso? Do deságio, né? Dedutibilidade, deságio, rebate. Só que esses são assuntos que, assim, talvez valha um webinar para falar desse assunto, né? Sim. Porque tem questão de dedutibilidade de imposto de renda, tal, que talvez até o tributário do Já está se escritório, discutindo a legalidade, né, dessa alteração, dessa legalidade disso, limitação, porque, como né? bem o doutor Marcelo falou, não caberia a portaria limitar certas coisas, né, legislar. E é engraçado Então, como é tem que muita um discussão. detalhe tem reflexo em várias outras normativas, né? É engraçado que ontem, em especial com relação a esse ponto, o subsecretário a primeira pergunta que se fez foi sobre o PAT. Ele falou: desculpa, sobre isso eu não posso me pronunciar, vocês encaminhem para o Ministério do Trabalho que a gente vai rediscutir e estudar o tema internamente. Então, tá um ruído lá. Até a questão anterior, do slide anterior do Vai Transporte, que acho que eles estão vedando o fornecimento em dinheiro, em espécie, né? E a Isso. jurisprudência já disse que poderia, né? Que poderia, desde comprovado que seja por fim, né? Então, Então, quer Marcelo, essa dizer, inclusive era uma das perguntas aqui que estava no nosso chat, né? então, quer dizer, tem coisas que estão sedimentadas na jurisprudência, né? E eles vêm trazendo uma coisa totalmente diversa do que já está sedimentado, né? Então, quer dizer, se discute tanto que se quer tanta segurança jurídica, mas o próprio governo, às vezes, faz a insegurança jurídica surgir, né? Era legal se eu puder explicar esse ponto, né? Ou seja, em relação ao vale transporte pago em dinheiro, né? Porque tem muita O Vai gente que fica. Transporte tinha discussão que antigamente só poderia fornecer, no começo era aquele papelzinho, né? Depois Verdade. passou para o cartão, então você só poderia fornecer daquela forma. E aí depois tinha empresa que não tinha condição de comprar, tinha umas dificuldades, e tinha até lugares, né? Eu trabalhei em empresa pública, tinha municípios que às vezes só uma empresa que fornecia, né? O Vai Transporte, não era um geral para o Estado, ou às vezes a É. empresa era tão pequena, o município era tão pequeno que isso ninguém usava Vai Transporte, né? E não tinha como E, entregar, né, para a pessoa, né? Ou seja, o sim, cartão, né, aquele papelzinho na época, né? então se Era entendeu mais que fácil depositar na conta, né? se entendeu se efetivamente é comprovado que é para o Vai Transporte em dinheiro, é o Vai Transporte, né? A forma que foi feito.
Só mudou a forma. Eu dei o dinheiro para ele em vez de dar o cartão. Mas eu estou dando para ele usar o transporte, né? O que E a ele gente só precisa tem que do tomar transporte. cuidado, né, doutor Marcelo, é não ter a desvirtuação, né? Ou seja, Sim, com E certeza, né? o Maquiar gasto do vale os, transporte da pessoa é R$ 200, você paga 1.000, né? É isso. óbvio que isso é um pagamento por fora, né? é Mas o se que se você tem consegue... discutido agora com aqueles cartões de benefício flexível, né, João, que a gente tem visto muito interesse e se discute até que ponto ele oferece segurança ou não, se o empregado não tem uma trava para transferir aquele valor para um outro benefício, né, que era destinado ao transporte. Não, é verdade, né? Ou seja, mesmo a alimentação, né? Ou seja, a alimentação Sim, também tem a natureza indenizatória, mas se o ticket da empresa é R$ 30 por dia e a pessoa depositou R$ 4.000 no cartão, tem alguma coisa estranha, né? Ou sim, seja, ele está sendo mal utilizado, né? Então, assim, às vezes é muito difícil a gente falar assim, pode fazer, não pode fazer, né? Depende sempre do limite, né? Ou seja, o vale transporte pago em dinheiro, ele é um problema? Sim ou não, né? Depende de quanto que você está depositando, né? é. Então, assim, o direito, às vezes, ele é complicado por causa disso, né? Não tem uma A, resposta direta, né? a pessoa pega um metrô só para ir, um para voltar, mas recebe 10 valores de metrô por dia, né? Do valor unitário, né? Então, não é para o transporte, né? Ou ele utilizou aquilo, de repente ele utiliza o cartão, de repente, para fazer serviço externo, tal, aí, né? Mas aí é questão de prova também, né? Tem que analisar o caso a caso, mas não pode fazer disso uma regra, né? Verdade, verdade. Bom, gente, a gente está chegando aqui ao final. Tinha prometido para o doutor Marcelo também que só ia usar 1 hora do seu precioso tempo. Está com muita sentença para analisar aí. Teve audiência demais essa semana, né, doutor Marcelo? Acho que o feriado compacta as audiências num período menor. Mas, assim, de uma maneira geral, pessoal, eu acho que essas eram as nossas considerações. Queria agradecer muito, muito, doutor Marcelo, pela presença. Espero contar com ele em próximos eventos que a gente venha a fazer. Cris, muito obrigado também pela sua parceria e Eu paciência de que sempre. agradeço. E é isso, doutor Marcelo, muito obrigado, tá? Eu agradeço ao doutor João, ao doutor Giuseppe, à doutora Cristiane, a todos que nos Obrigada. prestigiaram aí nesse final de tarde, sexta-feira, né? Que é final de semana, todo mundo já está cansado. Sextou, E né? O pessoal vai falar sextou, sextou, né? Sextou. né? Sextou. Sextou, né? E espero que tenha sido produtivo, que a gente tenha conseguido trazer algum esclarecimento, que isso é importante.